Senhor, amém? Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher e no Ministério da Brasilândia. Para quem não nos conhece ainda, nós estamos no Jardim Guarani, na rua João Pinto de Oliveira, número 272. Quem diria que eu ia saber isso de cor, hein? O Espírito Santo já está trabalhando, amém, irmãos? Nós estamos aqui próximo ao ponto final do ônibus Praça do Correio, Jardim Guarani, amém? No ponto final mesmo, bem aqui na Brasilândia. E você é nosso convidado, você que está assistindo esse vídeo, você que está nos assistindo pelo Facebook, você é nosso convidado para fazer uma visita no nosso ministério, na nossa igreja, amém? A palavra de hoje, irmãos, é uma palavra muito interessante. Eu quero hoje falar algumas coisas sobre um profeta que poucos conhecem, amém, irmãos? É o menor livro do Antigo Testamento. Ele tem apenas um capítulo e tem apenas 21 versículos, e talvez você tenha um pouco de dificuldade de encontrar. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia na mão, abra no índice e encontre o profeta Obadias, amém? Livro do profeta Obadias, fica aí no final do Antigo Testamento, próximo ali ao livro de Jonas, né? Ao livro ali de Abacuque, ali aquele miolinho meio desconhecido muitas vezes da igreja, que são os profetas menores. Livro de Obadias. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, de estarmos na Tua casa de oração, para poder meditar na Tua palavra, para poder te adorar, para poder entregar a Ti, Senhor, o nosso coração, os nossos louvores, tudo aquilo que temos, que somos, Pai amado, nós entregamos a Ti nesta noite, em um gesto de rendição, em um gesto de entrega, Senhor, porque nós queremos mais de Ti. Nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. Nós queremos, Senhor, entrar na tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Senhor, eu me escondo atrás da cruz, eu me anulo a mim mesmo, eu renuncio, Senhor, toda a minha teologia, Senhor. E eu fico, Pai amado, na Tua dispensação, como um arauto, como um mensageiro, que não produz uma mensagem, mas que entrega a mensagem do Rei. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala com a Tua igreja, fala, Senhor, com o Teu povo, Pai amado, cada um que ouvir essa mensagem, cada um que chegar aos ouvidos e ao coração essa palavra ministrada nessa noite, que possa fazer o efeito pelo qual está sendo mandada. É o que eu te peço, Senhor, e repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré toda a oposição, eu repreendo toda a obra maligna, eu repreendo todo o espírito de confusão, e que a Tua palavra, Senhor, seja a majoritária, seja, Senhor, Pai amado, plena no ouvido e na mente e nos corações do Teu povo, dos Teus filhos, da Tua igreja. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Acharam aí Obadias? Sim? Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui, a título de introdução, apenas o versículo 1, amém? Vamos ler só o versículo 1 por enquanto, que diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui o texto ele já inicia com uma palavra forte, com uma palavra, um princípio profético, dizendo quem é aquele que está dizendo isso. Porque muitos podem ter alguma percepção sobre alguma coisa. Nós podemos até julgar de uma maneira positiva da coisa, do lado positivo. Nós
e reter o que é bom, a Bíblia fala sobre isso. Mas quando Obadias ele inicia a sua mensagem profética, ele já inicia falando qual é a fonte. Ele já recebe a autoridade daquilo que ele atribui, a autoridade daquilo que ele está iniciando a dizer, mostrando da onde está vindo aquela mensagem que ele vai começar a falar. Aqui ele está dizendo que é uma visão. Aqui ele está dizendo que é Deus que está trazendo uma mensagem. Ele diz: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Aqui nós encontramos neste livro de Edom, nesse livro de Obadias, nesse livro tão curtinho, uma história e uma lição que nós podemos tirar de maneira muito profunda e aplicar para os nossos dias. Por que nós estamos aqui para falar do profeta Obadias? É para trazer um estudo bíblico, pastor? Não, nós estamos aqui para ler essa palavra, para receber essa palavra no coração e para aplicarmos aquilo que nós iremos aprender hoje em nossas vidas. Porque não é uma palavra de doutrina, é uma palavra profética. Assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Então, só para a gente contextualizar, Obadias ele profetizou aproximadamente no ano 587 antes de Cristo. Então Obadias está num período entre ali os reis de Israel, né? Entre os reis de Israel, Davi, Salomão, Ezequias, e depois o reino dividido, e o cativeiro babilônico, que ocorreu por Nabucodonosor, que foi lá e destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. Aqui Obadias ele constrói a sua mensagem como uma estrutura profética, porque se você ler esse livro inteiro, todos os versículos, você vai encontrar acusações dos pecados. Você que está aí no ministério de intercessão, você que está no ministério profético, existe uma estrutura para uma palavra profética, existem elementos que sempre acompanham uma palavra profética, e esses elementos, primeiro, é acusações do pecado. Uma palavra profética, ela tem um teor de chamamento, de exortação à santidade. Esses dias eu estava almoçando com um colega, um discípulo lá do meu serviço, e nós estávamos falando sobre assuntos escatológicos, sobre arrebatamento, e ali ele mencionou alguma coisa sobre alguns irmãos e algumas igrejas que defendem a prerrogativa de que o arrebatamento se dará para pessoas que estão santas, com as vestes brancas. Falei amém, glória a Deus. Mas quando nós começamos a meditar na questão escatológica, nós começamos a refletir na seguinte questão: se só será arrebatado quem estiver 100% santo, então não haverá arrebatamento, irmãos. O arrebatamento, se nós seremos mesmo pós-tribulacionistas e vamos passar pela tribulação mesmo, porque nós não iremos no arrebatamento. Porque se o arrebatamento se dará por um abrir e piscar de olhos, irmãos, não vai dar tempo de você se arrepender. Não vai dar tempo de você, pequei, eu preciso me arrepender. Irmãos, o arrebatamento está relacionado à sua fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos e seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Por quê? Porque nós o amamos e Ele nos ama, e Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Nós somos a sua noiva. Porque aí o pastor fala: não, você tem que vigiar, porque Jesus está voltando, e se Ele voltar você vai ficar. Irmãos, misericórdia. E aí nós começamos a falar sobre essa questão do pecado, e a conclusão que chegamos na nossa meditação é que a exortação à santidade
justificação, ela é intrínseca no cristianismo, e que desde o Gênesis nós já vemos Deus chamando o homem ao arrependimento, chamando o homem a uma separação, uma consciência de separação, a dizer não para o pecado e a se santificar para Cristo. Então, a condição sine qua non para que eu seja salvo e seja arrebatado no futuro escatológico não é a minha conduta moral ilibada, mas sim a minha fé em Jesus Cristo, e sim a minha, a graça que me alcançou. Mas isso não me exime da responsabilidade de me converter e me arrepender dos meus maus caminhos, amém, irmãos? Então, quando nós entendemos a graça, nós temos um discurso, nós temos uma pregação que muitas vezes, aos olhos de alguns mais zelosos, para falar o mínimo, somos classificados como igreja de porta larga. Não, irmãos, pelo amor de Deus, nós não somos igreja de porta larga. Nós sabemos que o caminho é estreito e são poucos os que entram por esse caminho, mas nós entendemos a graça, nós entendemos que o amor supera todo medo, lança fora todo medo. Eu não tenho medo do inferno, porque eu não dependo de mim mesmo para me salvar, eu dependo daquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Amém, amém, irmãos? Porém, a exortação contra o pecado está intrínseco. Você é santo porque o seu Deus é santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nessa estrutura profética de Obadias, nós encontramos acusações dos pecados, nós encontramos uma palavra de julgamento divino. Porque hoje também a igreja tem evitado falar sobre a palavra inferno. A igreja parece que está só preocupada com as bênçãos que Deus pode oferecer para ela, as curas, os milagres, as bênçãos materiais e financeiras. Não, irmãos, nós precisamos também sermos exortados acerca dos julgamentos de Deus, porque Ele preparou um dia para a sua ira. Ele preparou um dia para derramar o juízo sobre o pecado. Amém, irmãos? Glória a Deus. O inferno é real, e nós não falamos de inferno com um sorriso nos lábios, nós falamos de inferno com lágrimas nos olhos, porque pessoas têm morrido e Jesus já tem voltado para essas pessoas, porque elas já têm sido condenadas ao inferno. Amém? E nessa estrutura profética nós encontramos em Obadias também o que? A promessa da restauração. Não é só juízo. Profeta não só conta, profeta não só exorta, profeta também prega esperança, profeta também prega a vida eterna da graça e da bênção que Deus tem para o seu povo. Deus tem para aqueles que o buscam, aqueles que creem. Existe uma palavra de restauração para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, o esboço do livro de Obadias, nós poderíamos dividir nas seguintes partes. Primeiro, os julgamentos de Edom é anunciado. Aqui nós vemos entre o versículo 2 e o versículo 9, que nós até no primeiro versículo aí nós vemos que a palavra é a respeito de Edom. Então, o julgamento de Edom é anunciado. Depois nós, do versículo 10 ao versículo 14, você vai ler na sua casa, você tem acusações de crueldade de Edom contra Judá, contra o povo de Deus. Do versículo 15 ao 16, nós temos ali o dia do Senhor e o julgamento de todas as nações. No versículo 17 e 18, o livramento de Judá. E no 19 ao 21, nós temos ali o estabelecimento do reino de Deus. Amém, irmãos? São 21 versículos que você vai poder trabalhar e estudar na sua casa e ser muito abençoado. Irmãos, mas o principal motivo desse julgamento de Edom foi a soberba. Irmãos, a soberba é um negócio terrível, porque pecados acerca
de assuntos morais, como pecados sexuais, pecados de relacionamento, né, pecados de omissão. Esse tipo de pecado, eles são muito visíveis. Então a pessoa que peca, ela tem o Espírito Santo e ela sabe que pecou. Mas o pecado da soberba é um negócio extremamente difícil de vencer aqueles que caem nesse pecado, porque todo mundo consegue enxergar a soberba daquele camarada, menos ele. A soberba é algo tão terrível que a Bíblia diz que a soberba precede a queda. A soberba é a antessala da ruína. Por mais abençoado que você e eu possa estar, nós jamais podemos dizer: o meu braço fez isso, a força, a minha segurança, o meu dinheiro, o meu cargo eclesiástico, o meu ministério. Irmãos, a soberba é algo que nós temos que temer. Não temer o soberbo, nós temos que temer a soberba de estar em nós. A humildade precede a honra, diz a palavra do Senhor. E quando nós entendemos que tudo vem dele, que tudo é por ele e para ele, e que tudo sem ele, nada do que foi feito se fez, então, irmãos, nós nos diminuímos diante dessa tão maravilhosa graça. É pela graça, é tudo um favor imerecido, um amor que ele tem por nós, incompreensível. Porque ele me amou? Eu não sei. Porque ele te escolheu? Dificilmente você saberá. A soberba foi um dos motivos principais que essa carta de Obadias foi escrita acerca de uma nação chamada Edom. Amém, irmãos? Então vamos lá, no versículo 3, acompanha comigo a leitura. A soberba do seu coração te enganou. Aqui Deus falando contra Edom. Como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Olha o que o profeta está aqui anunciando acerca desta nação Edom. Edom, irmãos, para que você que não sabe, Edom era situada, num monte chamado Monte Seir. Este monte ele ficava às margens do Mar Vermelho, e ele era um monte como uma rocha. Alguns estudiosos dizem que em alguns lugares, alguns picos deste monte, é uma rocha de aproximadamente 1000 metros. E dentre esse emaranhado de rochas enormes, imagina aqueles canyons que tem nos Estados Unidos, né? Ali haviam fendas em que só passavam 2 cavaleiros montados num cavalo. Era um espaço de 2 cavalos para passar e nada mais. E Edom fez a sua cidade sobre essa rocha ali em cima, lá no alto. Eles se orgulhavam desta soberania, porque naquela época, irmão, não tinha bomba atômica, não tinha míssil que ia teleguiado, não tinha avião, irmãos. A luta, a guerra era na espada, era no corpo a corpo. Então o Edom estava sobre uma montanha, e aqui o profeta Obadias, ele começa a profetizar dizendo que a soberba do coração dele enganou a ele. Irmãos, a soberba engana. Quando Satanás, ele teve no seu coração que ele poderia ser igual a Deus, irmãos, naquele momento ele se auto-enganou. A soberba do coração dele enganou, e ele enganou um terço dos anjos, a terça parte dos anjos, corrompeu. Aqui Edom, ele deixou essa soberba enganar o coração dele. Por quê? Porque o cenário era de total conforto. Aqui o profeta diz: como que habita nas fendas das rochas e na alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Quem poderá lutar contra
que está no alto da montanha, que está nas fendas das rochas. Mas, irmãos, não tem lugar aonde Deus não possa derrubar. Não tem presidente, não tem ditador, não tem presidente de empresa, não tem nada que se engrandeça diante de Deus, porque Deus é mais poderoso do que tudo nessa terra. Ele dizia no seu coração: a soberba foi uma das grandes tragédias de uma nação, irmãos. A grande tragédia do povo de Edom. Aí no versículo 8, acompanha comigo a leitura. Nós vemos ali que a confiança de Edom se baseava inteiramente em seus sábios. Olha o que diz no versículo 8: porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Aqui nós vemos Deus dizendo: olha, não adianta você confiar nos seus sábios, não adianta você confiar na sua riqueza e na sabedoria dos seus estudos e tudo aquilo que você acumulou no decorrer da sua história, porque existem até igrejas soberbas, irmãos, que se orgulham de ter a teologia mais adequada, porque acompanham teólogos reformadores, teólogos que vieram desde séculos passados, e às vezes pegam uma igrejinha pentecostal que nem a gente, e fala: esse povo aí não sabe o que fala. Irmãos, a soberba, a confiança que Edom tinha nos sábios, não puderam escondê-los da ruína que Deus estava anunciando acerca dessa nação. No versículo 12, nós encontramos aqui um ponto muito interessante. Olha, eu li o versículo 8? Li, né? Li sim. Versículo 12 agora, ele diz assim: mas tu não desvias olhar com prazer para o dia de teu irmão, o dia do teu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alegrar-se a tua boca, nem alegrar a tua boca no dia da angústia. Aqui, irmãos, esse contexto aqui mostra que a soberba de Edom transformou-se em crueldade. Por quê? Quando o povo estava em Judá e Nabucodonosor havia sitiado Jerusalém, a Bíblia diz que primeiro ele cercou Jerusalém e cortou todos os suprimentos. Então ninguém entrava na cidade para trazer comida, ninguém entrava para trazer as coisas. Então o povo já começou a morrer de fome, ao ponto de mães matarem os seus próprios filhos para se alimentar. E aí, quando Nabucodonosor ele viu que o povo já estava fraco e não tinha mais forças para lutar, aí ele invadiu Jerusalém com as suas tropas e trouxe a ruína para aquele lugar que outrora era glorioso, que era chamado a cidade do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, onde havia um templo, onde o Deus de Israel era adorado. Ali Nabucodonosor entrou com a destruição, irmãos, e sabe quem estava lá dando risada nessa situação? Edom. Os edomitas estavam ao redor de Jerusalém, e quando o povo tentando fugir da espada de Nabucodonosor, os edomitas matavam aqueles que tentavam fugir. E eles tem até o salmo quando fala que os edomitas, que Edom gritava que caia, caia em ruínas a cidade de Judá. Ele matava, os edomitas matavam o povo de Deus, e aqueles que não matavam capturavam e entregavam nas mãos dos caldeus, do povo da Babilônia. Por isso que aqui o profeta já está dizendo que Deus ele já está dizendo que lá na frente, porque isso aqui foi antes da Babilônia, que lá na frente ele não deveria ter prazer com a
com a desgraça do irmão dele. Amém, irmãos? Então Obadias não é o único que profetiza contra Edom. Nós encontramos também outros julgamentos como em Isaías, Ezequiel, Amós, né? E até a confirmação da destruição total de Edom, que está lá no livro de Malaquias. Tá, pastor, você falou, deu aí um esboço geral sobre esse livro de Obadias, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo bem, conhecimento bíblico, mas o que isso tem a ver comigo? Irmãos, o tema dessa mensagem é as consequências de um conflito entre irmãos. Porque quem é Edom? Falar sobre algo assim do Antigo Testamento, por isso que eu digo que o Antigo Testamento é difícil de compreender. E eu gosto muito mais de pregar no Novo Testamento, porque as coisas já estão esclarecidas, mas no Antigo Testamento muita coisa está oculta. Quem foi Edom? Né? Por que tantos juízos de Deus acerca de um povo, de uma nação? Irmãos, primeiramente vamos compreender a origem disso. O que significa a palavra Edom? Irmãos, a palavra Edom significa vermelho. Não foi coincidência que eu vim hoje de camisa vermelha, tá, irmãos? Mas significa vermelho. Em Gênesis capítulo 25, versículo 30, você não precisa abrir, mas a palavra do Senhor diz assim, Gênesis capítulo 25, versículo 30: E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Voltando lá no Gênesis, nós temos uma história que eu e você conhecemos muito bem. Havia um descendente de Abraão, filho de Abraão, filho da promessa, chamado Isaac. E esse Isaac, ele teve 2 filhos. Eram filhos gêmeos, eram irmãos, que foram gerados no mesmo ventre. Um se chamava Esaú e o outro se chamava Jacó. Aqui nós temos a origem de 2 nações. Nós temos aqui a origem de 2 povos. Um que é Edom, que era Esaú, que vem da descendência de Esaú, e Israel ou Judá, que vem da descendência de Jacó. Irmãos, às vezes nós enfrentamos alguns problemas que vão perdurar por gerações. Às vezes, irmãos, nós precisamos entender que origens nos ajudará a encontrar os caminhos de arrependimento. Se muitas vezes nós queremos tratar a dor de cabeça tão somente tomando ali um remedinho, um analgésico, quando na verdade existe uma origem desta dor que está lá enraizada, e eu e você muitas vezes não vamos querer entender os problemas. Quantos irmãos que nasceram do mesmo ventre, que tiveram a mesma criação, que amaram os mesmos pais, que foram amados por esses pais, entram em conflitos tão terríveis que ficam anos sem se falar, às vezes décadas, por causa de um conflito, de uma briga, de um desentendimento, ou até mesmo de um pecado. Então, irmãos, olhar para esse cenário de Israel e de Edom, de Judá e de Esaú e de Jacó, isso nos mostra que existem consequências de conflitos. Os conflitos muitas vezes trazem consequências. E às vezes a gente acha que o tempo apaga, mas o tempo não apaga. O tempo prejudica, o tempo distancia a possibilidade de reconciliação. Aqui nós encontramos uma história de um conflito entre 2 irmãos que inicia no ventre. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 25 e 26. E saiu o primeiro,
falando do nascimento de Jacó e de Esaú. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. Versículo 26. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão no calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então aqui, irmãos, nós vemos aqui uma situação que já acontece uma briga já desde o nascimento, irmãos. Sabe aqueles dois irmãos que não se batem, né? Tipo, graças a Deus lá em casa os meninos às vezes se pegam lá, mas eles mais brincam do que se pegam mesmo, né? Mas tem casas e famílias, irmãos, que os irmãos não conseguem se conviver juntos. E aqui nós vemos nascendo os gêmeos, né? Ali a mulher de Isaque e Rebeca tendo ali o parto, e ali eram gêmeos no ventre, e ali nós vemos nascendo o primeiro e o segundo vindo agarrado no pé, no calcanhar. Parece até estranho, né, uma situação como essa, mas a Bíblia diz, e eu acredito. Se a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe que o vomitou na praia, lá em Nínive, eu acredito. E se Deus dissesse que foi o Jonas que engoliu o grande peixe, eu também acreditaria. Sabe por quê? Porque para Deus não há nada demasiadamente difícil. Ele é o Deus do impossível. E nós cremos na inerrância das Escrituras. Então, se a Bíblia está dizendo, esse conflito, essa guerra que já estava dentro do ventre, quem queria nascer primeiro? Por quê? Irmãos, a Bíblia diz que o primeiro, esse povo, ele tinha o princípio de que o primogênito, ele tinha os direitos espirituais sobre a família, sobre a casa. O primogênito, ele receberia muito mais autoridade, receberia muito mais riqueza do seu pai. E aqui nasce uma situação já de conflito entre os dois irmãos. Irmãos, Paulo vem falar sobre essa questão de Esaú e Jacó lá na carta aos Romanos, e ele começa a dizer que Deus escolheu Jacó e desprezou Esaú antes de os mesmos nascerem. Então, irmãos, não existe aquela coisa do merecedor, irmãos. Se Deus escolheu Jacó, foi porque estava no plano de Deus e nada poderia mudar isso. Não foi porque Jacó era o queridinho da mamãe, porque era. Aqui nós vemos uma situação corrompida, nós vemos aqui um problema de educação familiar. Porque Esaú era peludão, Esaú, ele era forte, ele era caçador, logo agradava mais o coração de quem? Do pai, né? O pai gostava mais de Esaú, porque era caçador, era homem bruto, era homem rude, era macho. Hoje falava, é cabra, esse meu filho é cabra macho. Mas Jacó era caseiro, irmãos. Jacó falava, mãe, você quer ajudar aí para lavar a louça? Posso ajudar aí cortando os tomates para a salada? Quem era o queridinho da mamãe, irmãos? Jacó. Jacó era o queridinho da mamãe. Então já havia ali uma divisão, sabe, no seio do lar, no seio da família, que já estava proporcionando esse conflito, que já estava, irmãos, um pai e uma mãe não pode gostar de um em detrimento do outro. E Jacó era o queridinho da mamãe, e Isaque também fez tudo errado, porque Deus já tinha falado profeticamente de que o maior serviria ao menor, falando acerca de Isaque e Jacó. Isso já tinha sido profetizado, de Esaú e Jacó já tinha sido profetizado, o maior servirá ao menor. E aqui Jacó, nós encontramos Isaque querendo dar um jeitinho na coisa, porque Isaque já era velho, ele teve os dois meninos com 60 anos, então acredito que aqui já tinham passado até décadas, porque Esaú era um caçador. E aqui nós vemos Isaque chamando seu filho mais velho, Esaú,
e dizendo: olha, vai lá, prepara uma comida bem boa para mim, bem gostosa, que eu vou te abençoar. E aí Esaú saiu e foi lá caçar aquilo que Deus, porque a bênção era muito importante. Às vezes a gente despreza, hoje a gente não entende a bênção, que quando uma mãe fala: filho, Deus te abençoe, às vezes o filho debocha. Irmãos, isso é muito sério. E aqui a mãe de Jacó, né, a Rebeca, ficou só de ouvido atrás da porta, ouviu lá que o pai mandou o filho dizendo que ia abençoar. Falou: não, ó, vem cá, Jacó, meu filho, vem cá, ó, o teu pai vai abençoar o teu irmão. Então se disfarça do seu irmão, porque o teu pai já está meio cego. Então se disfarça do seu irmão, e aí eu vou preparar aqui um guisado, uma comida boa, e você vai lá que ele vai te abençoar. Aí Jacó fala: não, mãe, meu pai vai me reconhecer que não sou eu, e ele, em vez de me abençoar, vai me amaldiçoar. Mas Rebeca quis dar um jeitinho: não se preocupa, eu vou pegar a roupa do seu irmão, você vai vestir a roupa, a gente vai pegar os pelos da caça ali, né, do cabrito, vai colocar ali nos seus braços, e quando teu pai chegar, vem pra cá perto de mim, meu filho, ele vai sentir o cheiro do seu irmão e ele vai te abençoar. E isso aconteceu, irmãos. Mas a coisa ficou tão feia por causa desse cenário, né, que Esaú ele alimenta um ódio mortal pelo seu irmão por causa disso. Em Gênesis capítulo 27, versículo 41 diz assim: e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, o meu irmão. O ódio que já Esaú teve no seu coração foi tão terrível, foi tão profundo, que ele disse que ele prometeu para si mesmo que ele iria matar o próprio irmão. E ali existe uma situação e que a mãe de Jacó fica ali com medo da fúria de Esaú e manda Jacó embora e fala: Jacó, vai lá para a terra do meu irmão Labão e fica lá até que eu mande um recado para até que apazigue a ira do seu irmão e você possa retornar. Mas irmãos, isso durou 20 anos, ao ponto de quando Jacó voltou para a casa dos seus pais, Rebeca, sua mãe, já não existia mais, já era falecida. Durante 20 anos ele esteve distante da família, ele não viu os sobrinhos, ele não pôde mostrar para o seu pai os seus netos, para a sua mãe que tanto gostava, ela não pôde mostrar os seus filhos, que seriam os netos de Rebeca. Não deu esse prazer por causa de uma briga, por causa de um conflito que poderia ser evitado, que poderia ser resolvido. Mas agora 20 anos se passaram e Jacó retorna. Gênesis 33, versículo 3 e 4 diz assim: e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Jacó indo de encontro a Esaú depois de 20 anos. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Essa cena você pode me dizer: olha, puxa, então foi resolvida a situação, né? Os dois se encontraram, os dois choraram, os dois se beijaram. Os dois irmãos, depois de 20 anos longe, depois de 20 anos separados. Mas irmão, sabe o que aconteceu aqui nesse inteirinho? O Esaú falou assim: meu irmão, vem, eu não preciso de presentes, eu já estou rico, pode vir, habita comigo na terra, eu vou te abençoar, nós vamos ser uma só família. Aqui Esaú de alguma maneira estava tentando resolver as questões familiares que ficaram pendentes no passado, mas já era tarde. Jacó tinha medo. Jacó disse para o seu irmão: não, vai na frente que eu estou com o povo tem criança, a gente tem animal, a gente vai demorar, vai indo com os seus soldados que eu te encontro. Mas sabe o que aconteceu? Jacó não foi. Jacó foi para outro lugar. Jacó foi para a terra lá de Seir também, né? Coincidiu o mesmo nome, que é lá até que teve um episódio de Diná, não lembro o nome daquele rei. Aqui, irmãos, nós vemos uma situação que
era possível se resolver se não esperasse o pai morrer, se não esperasse o irmão se irar. Talvez aqui, se Jacó tivesse se arrependido ali naquele momento, é claro que ali era uma situação que também já estava posta por Deus, mas se pudesse ter resolvido ali naquela questão, não teria se durado tanto até gerações futuras, porque os descendentes de Esaú Edom já estavam lá nas portas da cidade, dando risada com Nabucodonosor, invadindo e destruindo seu irmão, que era lá o Jacó. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, a palavra diz assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, ou, se você preferir, Edom, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda outra vez herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Depois não adianta chorar, irmãos. É necessário se reconciliar enquanto ainda tem. Sabe, graças a Deus eu tenho 2 irmãs, e nós nunca tivemos nenhum tipo de problema nesse sentido. Graças a Deus nós sempre tivemos uma boa convivência. Mas, irmãos, se você tem um irmão que, você brigou no passado e hoje já está casado, já está distante, irmão, vai, busca enquanto ainda é tempo. Aqui nós vemos Obadias no seu livro narrando uma história tão terrível de juízo de Deus, uma consequência de um conflito de irmãos que poderia ser evitado, e aí nós vemos consequências que vão de geração em geração, irmãos. Irmãos, o que nós podemos concluir com essa história de Jacó e de Esaú, desses irmãos, é que nunca devemos deixar situações mal resolvidas com os nossos irmãos. Nós temos que, porque conflitos desse nível pode chegar a terríveis consequências, não só na questão da família, mas também para gerações futuras. A Bíblia diz da lei, sabe, tudo que o homem semear, isso também colherá. Edom colheu, irmãos. Nós vemos aqui, se você lê o livro de Obadias, tão somente você vai falar assim: tadinho de Edom, né? Por que Deus está tão bravo com Edom? Irmãos, Edom estava só colhendo a consequência de tudo aquilo que ele tinha plantado. E esse povo, os romanos existem hoje, os judeus existem hoje, no século 21, os egípcios existem hoje no século 21, mas não existe nenhuma edomita, porque essa nação foi extirpada da humanidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, que essa mensagem possa encontrar morada nos nossos corações. Resolva os seus conflitos ainda, enquanto ainda há tempo, porque o tempo é inimigo da reconciliação. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor? Em nome de Jesus.